Cascavel, boa noite. Obrigado aí por vocês terem esperado aí esse tempo todo. Normalmente a gente faz uma palestra só, mas acabou fazendo duas para poder atender todo mundo, conversar com todo mundo aqui. E obrigado. Por favor. Então, Wendel, vamos começar aqui com as perguntas. Queria que você falasse pro pessoal um pouco da sua carreira, o início da carreira. Eu comecei a dublar criança, né? Não a dublar criança, a dublar quando eu era criança. E também dublar criança. Enfim, eu comecei com 8 anos de idade, mais ou menos. O duro é que vocês vão ter que ouvir as piadinhas de novo. Eu comecei a dublar criança, assim, e porque eu sou filho mais novo de uma família de 5. E os meus irmãos já faziam teatro, faziam novela, comercial, essas coisas. E eu acabei entrando nesse caminho, assim, meio que por osmose, né? O meu irmão Ulisses Bezerra, ele foi chamado para fazer uma peça de teatro e precisavam de 2 crianças. Então eu acabei sendo a outra criança. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, no teatro. Eu tinha 4 anos de idade. E aí depois eu não parei mais de fazer. Fiz uma peça com 6 anos de idade, aí fiz outra com 8, aí fiz outra com 10, aí fazia espetáculo adulto e infantil junto. Então eu nunca. Eu comecei a trabalhar como ator com 4 anos e nunca mais parei, né? E aí aos 8 anos mais ou menos, indicaram para minha mãe, assim, falaram, pô, por que você não leva a molecada aí para fazer dublagem? Aí a gente foi fazer um teste de dublagem na Alamo, na BKS, lá em São Paulo. E aí a gente se deu bem, aprendeu rápido e tal, e começou a dublar. E uma das primeiras coisas assim, de sucesso que eu fiz, muito provavelmente vocês nunca viram na vida, porque era uma série que passava na década de 80, na Globo, na Sessão Comédia, que era uma série chamada Super Vic. E eu fazia o irmão da Vic. Então foi um dos primeiros trabalhos assim que eu sentava junto com os amigos na frente da TV para assistir, falar, olha minha voz e tal. E aí, desde então eu não parei mais de dublar, né? Hoje em dia eu sou diretor de dublagem também. Eu tenho um curso de dublagem em São Paulo e tenho um estúdio de dublagem também há mais ou menos um ano, assim, e a gente está começando a fazer alguns trabalhos assim para TV, para cinema. Inclusive eu não sei se aqui vai ter, enfim, mas hoje é sábado. Ontem estreou um filme chamado Os Infratores, que eu não sei se vão ter cópias dubladas aqui, mas em São Paulo, assim, vai ter, em algumas salas vão ter cópias dubladas, e eu dublei aquele cara inesquecível. Como é que é o nome dele? É um nome estranho. É um jovem. Um cara com nome estranho, vocês conhecem. Xalaia, como é que é? Labuf, como é que é? Lebuff, Shia Lebuff, sei lá, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, é um filme legal, é um filme bacana, Os Infratores. Se tiver cópia dublada aqui em Cascavel, vão lá que eu dublei. Acabei, assim, a resposta. Sobre seus personagens marcantes da sua carreira. Tá. Bom, eu dublo desde os 8 anos de idade, né? Então fiz bastante coisa, já faz uns 10 anos assim que eu dublo. E na verdade faz 30 anos que eu dublo. E eu não lembro de todos, mas assim, eu faço o Goku, né? Oi, eu sou o Goku! Faço um outro personagem que fala assim: ei, Patrick, vamos caçar a ajuda! Pronto! Eu dublei o Metabi, de Metabots. Eu sou demais! Dublei um outro cara que
que eu gostava bastante, que ele falava assim, maldia, 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 maldia! Jack Chan. Eu dublo o Gunter do Kik Butovski. É uma vozinha rouca, levinha, né? Ele falava meio assim, ei, Kik, tem certeza disso, Kik? É meio por aí. Que mais? O Pop o Construtor. Podemos construir? Que mais, gente? O Gatola da Cartola, não sei se vocês já viram, do Discovery Kids. O Bear Grylls, do A Prova de Tudo. É bem legal, eu gosto bastante de fazer. O Sam, do Senhor dos Anéis. Samwise Gamgee. O Edward, do Crepúsculo. Cabelo da frente. Puta, tanta coisa, cara. Meu coração disparou. Eu fiz o Sanji do One Piece. O Fenrir do Cavaleiro do Zodíaco. Fenrir de Arioto. O Ryukendo. Que mais? O Ryoga de Ramameia. O Troa Barton de Gundam Wing. O Voltar da Liga dos Super Malvados, não sei se alguém já viu. Tinha uma outra série legal pra caramba que chamava 31 Minutos, que passava na Nickelodeon, que eram uns bonecos tipo Muppets, assim, só que meio trash, assim. E eu fazia, sei lá, uns 30 personagens, assim. Era bem legal. E vários filmes, né? Sei lá, já dublei o Leonardo DiCaprio, o Homem da Máscara de Ferro, o Diário de Adolescente, o Ryan Gosling em Diário de uma Paixão, Crime de Mestre, o Ryan Phillip em Crash, como é que é o nome de um filme? Segundas Intenções. Sei lá, tem um monte de coisa. Então, sobre as dificuldades de dublar os personagens na sua carreira, quais são as maiores dificuldades que você encontra e tudo mais? São várias dificuldades. Uma é dublar. Dublar em si é difícil porque você tem que aliar o sincronismo, né, que é uma coisa meio técnica, com interpretação. Então tem gente que às vezes consegue sincronizar, mas não consegue interpretar. Às vezes o cara é um baita ator, interpreta bem pra caramba, mas não consegue falar no ritmo do que o ator ou o personagem está falando. Então uma dificuldade é você conseguir fazer as duas coisas. Aí tem outras dificuldades que são profissionais, né? Por exemplo, tradução ruim, estúdio com condições técnicas ruins, o distribuidor é uma coisa que atrapalha um pouco a dublagem, porque muitas vezes você não pode falar uma palavra ou outra, porque, sei lá, os canais infantis, por exemplo, eles têm uma lista de palavras que você não pode usar. Por exemplo, sei lá, idiota. Não pode falar idiota. Não pode falar burro. É verdade. Não pode falar, sei lá, são coisas absurdas. Outro dia tinha uma fala que era, como é que é? Era uma coisa tão absurda. Tipo, o cara tem uma mente doente. O exemplo não é esse, mas é tipo, sei lá, o cara não podia falar. Não, mas era uma coisa tão absurda. Tipo, o cara ouve aquela palavra e pensa em sexo. Tipo, como se fosse cenoura, sabe? Não pode, troca a cenoura. Tipo, como assim? Então tem umas coisas absurdas que são dificuldades que a gente enfrenta, né? Às vezes tem filmes que são pesados, tem mulher pelada pra tudo quanto é lado, o filme é uma sacanagem só, e aí você não pode falar bunda. Que qualquer pai, mãe fala para os filhos, tá bom, tapa na bunda, hein? E aí no filme
super baixaria, o cliente manda tirar a palavra. Aí você fala, putz, bumbum vai ficar ridículo. Aí tem aquelas coisas que aparecem só em dublagem, né? Traseiro. Porque o cliente não deixa você falar. Existe uma censura meio ridícula, assim, meio cretina, assim, que às vezes a gente tem que lidar com isso.